Buenos días, me llamo Irene Beatriz Muniz Silva y hoy voy a entrevistar al gerente de producción de Schaefer Colombia, que se llama Luis Carlos Ramos Silva, que el trabajo de él pertenece al sector económico primario, principalmente, pero abarca el sector secundario, terciario, pero nosotros nos vamos a enfocar más en el sector primario. El sector primario es conocido como el agropecuario y en caso de Luis Ramos es el agro. Es el que hoy tiene productos de forma natural, que se puede decir las materias primas. Ahora vamos a iniciar con las preguntas. ¿Cuál es su función en la empresa y cuáles son sus principales responsabilidades? Buenos días, Beatriz. Mi función en la empresa es gerente de producción, lo cual engloba todas las partes que se requieren para producir granos y hacer con que la producción de las haciendas salga bien. Desde el preparo de suelo, postreo de suelo, cuidado con la maquinaria, el UBG, okay, que es donde se recepciona el producto final terminado para salir para sus proveedores. Minha responsabilidade, eu cargo aí três propósitos, que primeiro que tudo é a segurança, qualidade e rendimento para que as coisas todas se salem bem, correto? Sí, señor. ¿Cómo describiría su sector económico y cuáles son sus principales desafíos en los que se enfrenta actualmente? Pues yo voy a decir los sectores principales. El primario es el de las materias primas, que se producen los productos naturales. El secundario será lo de las industrias, porque vendemos los maíz, la soya para las industrias, para que lo fornezcan alimento para la sociedad, que ya abarcaría el terciario. ¿Cuáles son sus principales desafíos? Nuestro principal desafio acá hoje em Colômbia, mais que tudo, é a logística. Temos uma logística muito difícil onde estamos ubicados no Viento de Chada e também temos o desafio de formar mano de obras, ok? A qual a empresa está com 65 pessoas. De las 65 pessoas temos 4 brasileiros, que sou eu, minha esposa e tenho um agrônomo e um supervisor de Brasil. E estamos trabalhando acá para que tenhamos mano de obra colombiana, correto? Para que as pessoas ali gostem desse ofício e corra carinho e faça as coisas com a paixão, porque entendo eu, se você faz as coisas bem com carinho, as coisas vão sair bem. E se não lhe gusta, tampouco vai ter resultado. Esse é um desafio muito grande para nós outros, de produzir devido a esses huecos que tem aí no caminho, uma importação de repuesto que é muito difícil encontrar cá em Colômbia. Estamos trabalhando nesse tema. Então, se entendo que o agro cresça cá, isso vai se melhorar no futuro. Então, é muito importante marcar esse tema aí, mais que tudo a logística, né? Perfecto. Sí. ¿Cuáles son las habilidades y conocimientos necesarios para tener éxito en su trabajo? As habilidades, eu diria que primeiro que tudo tem que gostar do que estás fazendo. Entende? Eu trabalho desde o ninho com meu papá, venho de família campesina e então toda a vida trabalhei no campo e a mim me fascina, é uma paixão que eu tenho a fazer o que gosta e mais que tudo estás produzindo alimento. É um trabalho, por mais difícil que seja, atravessamos aí pandemia, tudo, várias situações e ele agro não pode parar, porque se ele agro para, não falta alimento na mesa das famílias. Então, para mim, isso é muito importante, mais que tudo, é um trabalho digno. Me gusta trabalhar com a natureza, com a terra e, mais que tudo, alimentar pessoas e formar pessoas para isso daí. ¿Y los conocimientos para tener éxito? Os conhecimentos, ele não corre do dia à noite, sim. Tampouco não cerrar de olhos. Isso vai de muitos tempos, experiência, diria, por exemplo, um estúdio técnico, com agronomia. E o outro, também correr uma empresa que te dá oportunidade, que você possa ter um plano de carreira, né? E começar desde abaixo, conhecendo todos os princípios, todos os caminhos que toca seguir dentro da hacienda, para chegar no cargo de gestor, não sei, empieza como operador e
ou como técnico, passando vários setores que tem dentro da hacienda e conhecendo para ter êxito. Penso eu que tem que conhecer de todos os processos que se toca a ser, desde o preparo de solo ao produto terminado para ter êxito nessa operação. Ok. ¿De cuál sector económico pertenece? El sector econômico, para mim, pertence aos três, ele abarca todos aí, o primário, secundário e terciário, correto? Pero que ele agro, por exemplo, ele contrata uma pessoa e essa pessoa tem um soldo e através desse soldo, ela também tem sua família, onde ele pode comprar um lote, assim uma construção civil, por exemplo, os transportes, a logística, consumo de combustível, restaurantes, rede de hotéis. Então, ele abarca praticamente os três. Desde o início, o uso da matéria-prima que se requer, por exemplo, os fertilizantes, os químicos, os orgânicos, os granos. Os três, ele abarca os três, correto? Sí, después del primario viene el secundario, que sería la parte de la industria, para industrializar los alimentos para se entregar a la sociedad. Para o produto terminado, correto? Sí. Que vai ao consumo da mesa para as famílias. Sí. ¿Cuáles son los beneficios del agro en el país, en Colombia? Os benefícios, penso eu, primeiro que tudo, ele no setor econômico tem um valor muito significativo. Porque é a base de todos, que é o alimento que eu comentei já em outra pergunta que tu me hiciste. Então, assim, pensando daí, ninguém é capaz de sobreviver sem alimento. Então, ele é fundamental para todas as famílias, então, correto? Você poderia repetir a pergunta, por favor? ¿Cuáles son los beneficios del agro en el país? Então, o benefício, que eu comentei algo para você daí. Por exemplo, você tem uma família campesina, um ninho que está allá, por exemplo, ele pode começar já no colégio e depois querer fazer outros trabalhos para construção civil, em grandes empresas de mineria. E em câmbio, ele agro, penso que eu conheço muitas famílias que seus filhos, a própria família, seguem o mesmo ofício do papá. Então, por exemplo, se teremos uma família já na bichada, um filho ou uma filha que se cresça já mesmo ele tem seu trabalho, ele pode expandir e aprender o ofício dos papás e fazer com que esse negócio cresça, correto? É fundamental o valor da família que se agrega e pode trabalhar junto. Por exemplo, eu cito como referência a família Chefe. Aqui na Colômbia tem os menonitas, que toda a família trabalha em conjunto, correto? Luis, ¿nos puede contar un poquito del proyecto que Brasil tiene en Vinchada? Nosotros actualmente conocemos Colômbia 2019. Os diretores da empresa teriam já feito outras viagens anteriormente acá. Eu conheci 2019, volvi 2020 e pensei que esse projeto de agricultura regenerativa e produção sustentável, né, que é o caminho de chefe, o propósito. E pensamos atualmente com um projeto de 2.000 hectares, 800 hectares de soja e 2.000 de maíz. Para o segundo ano fomos para 1.800 hectares de soja e 3.800 hectares de maíz. E para nós outros, o que é mais importante aqui, por exemplo, temos na região de Los Llanos 4 milhões de hectares, onde se pode sembrar sem ter que quitar um palo, uma árvore, sequer, entende? Toda a região de sabana. Essa região está ubicada aqui em Colômbia, em Los Llanos, e também tem uma parte de Brasil, né, Guiana Francesa, que também tem uma parte, uma região, tem 12 regiões no mundo que só tem sabana. E uma dessas partes é o privilégio que tem aqui na Colômbia. O outro, o número pluviométrico, a pluviosidade da chuva que tem aqui é muito buena para a produção todo o ano, correto? Então, você pode fazer integração da ILP, que conhecemos já, que é a integração lavoura pecuária e ganaderia, correto? E isso me parece muito bem. E
e mais que tudo produzir com sustentabilidade e trazer recursos, conhecimento para as famílias colombianas e o câmbio impressionante que se está fazendo já na região que estamos já ubicado no evento Vichada, na vida dessas pessoas, das famílias, dos papás, das mamás, no colégio do evento, nas comunidades indígenas. Tendremos um trabalho social muito importante já para que as pessoas queiram e gostem que o projeto cresça e estão muito bem, correto? E o outro, que Colômbia se requer 1.400.000 hectares para abastecer seu mercado e até agora só sembra 160.000 hectares. Ou seja, não produzimos acá ainda 5% do que se requer para que abasteça o mercado interno. E sabendo que tem um grande potencial de, em vez de ser importador, exportar grãos para fora. Acá tem potencial para isso. Hasta agora eu sei que importa aguacate, flores e carne. Entende? Agora, parte de grano todo é importado de fora de Brasília, Argentina, Estados Unidos. E sendo que tem sua capacidade de produzir acá e a ser um câmbio impressionante como econômico, qualidade de vida e tudo nas pessoas, correto? Sí. Los granos principales que dice Luis es la soya, el maíz y el arroz, si no estoy mal, Correcto, ¿cierto? sí. Que Colombia debería producir para ella misma Sí. y no importa de otros países. ¿Por qué el agro está en el sector primario, secundario y terciario? Pues del primario, Como te comentou, o primário, recursos e materiais, né, naturais que tem e, por exemplo, porque é a base de tudo, né, que desde tudo é a produção de alimentos, entendo que entraria como primário, porque tudo empieza já, tudo que se consumimos na cidade, de onde quer que seja, é saído da terra que ele produz, né? Para poder alimentar suas famílias, até o carro que a gente anda, o barco, o iate, o avião é produzido, sai da terra. Aí se abarca o primário ali, a base de tudo, correto? y el secundario sería como vendemos los granos, ¿cierto? Sim, e vende para as indústrias para que haja o processo terminado para as demais empresas, o consumo final. Y el terciario sería los bienes y servicios para Sí. la comunidad, para la mesa de cada familia o Correto. personal. ¿Qué consejos le daría a alguien que quisiera empezar a trabajar en su sector económico? Que sería el primario. Ok, o conselho que eu daria, primeiro que tudo, conhecer do processo, como empieza, tudo, né? Eu creio que aqui na Colômbia tem nas universidades de agronomia também, nesse convênio com essas universidades de agronomia, técnico, e mais que tudo tem que gostar, tem que querer ser o câmbio de sua própria vida e gostar do que está fazendo, trabalhar com terra, com gente, com personal. Vou vendo lá na outra pergunta, porque ele abarca os três. Então, uma pessoa para ter êxito, primeiro que tudo, ela tem que gostar de trabalhar com terra, gostar de pessoas, porque uma pessoa só não é capaz de fazer tudo. Então, manejar pessoas, formar pessoas, e entender de tudo o que se requer para ter êxito nessa função de conhecimento, não? Adquirir uma experiência ao longo dos anos não é uma coisa que se faz de la noche al día, ¿correcto? Ok, muchas gracias Luis por su entrevista. Ahora vamos con la conclusión. El sector primario para mí siempre será el importante porque, como dice Luis, es el que empieza todo hasta el final. Representa alrededor de 3.6% del Producto Interno Bruto PIB, que todos, como que en Brasil el PIB más alto es el 27%, que estaba investigando, del país, y es crucial para la cadena productiva, que sería el maíz, la soya, los granos o comidas así, que con él obtiene la materia prima y que los otros sectores serán encargados de procesarlos, que sería el segundo, que sería el industrial, y el terciario, que sería para la comunidad. Y con eso damos finalizado nuestra entrevista de hoy.